Boa noite, estamos aqui para o último capítulo deste Clube do Livro, que foi o Caibalion, que foi um, foi um Clube do Livro bem intenso. Esse capítulo se chama Axiomas Herméticos e ele vai dar uma resumida em todos os capítulos, em todos os axiomas que a gente viu, em todas as leis herméticas. E ele é bem bacana, porque a cada capítulo ele traz um resumão assim daquela lei. Então achei bem importante a gente talvez revisitar esse capítulo de vez em quando para relembrar, né, um pouquinho do que a gente aprendeu nesse livro. E aí vou deixar vocês falarem também. Eu gostei muito desse capítulo. Para mim, ele amarra todo o livro, porque ele dá exemplos práticos de como você. Não práticos, mas assim, eu acho que ele consegue de alguma forma exemplificar como uma lei pode auxiliar na outra, como você pode. Fugi agora a palavra. Mas o que seria indicado para você equilibrar uma lei utilizando outra lei para fazer isso? Eu acho que nos capítulos ao longo do livro ele fala muito de teoria. E esse capítulo ele vem resumindo, dando um insight do tipo como fazer, né? Mais ou menos isso. Muito bom. E aí, assim, ele já começa esse capítulo falando para nós não sermos acumuladores de conhecimento. Eu achei isso incrível. Então, assim, a ideia não é a gente conhecer os axiomas para falar, ah, legal, conhecemos as leis herméticas. Não. Colocar em prática, colocar elas à prova e à ação, né? Então, eu gosto muito disso que ele traz, por exemplo, que o conhecimento ele precisa ser aplicado. Se você, como é que é? Ó, o conhecimento, como a riqueza, a posse do conhecimento sem acompanhado de uma manifestação ou expressão em ação é como acúmulo de metais preciosos, uma coisa vã e tola. Como a riqueza, o conhecimento é destinado ao uso. Então, ele traz uma nova lei aqui, se você for para pensar, que é a lei do uso. E a lei do uso é universal, ou seja, aquele que viola sofre em razão do seu conflito com as forças naturais. Cara, eu acho isso aqui incrível, porque assim, eu já vi bruxa sendo cobrada aqui pela lei do uso, né? Então, assim, você conhece a verdade, você conhece as leis e você não está aplicando, você vai ser cobrado por isso, né? Um Sim. acúmulo de riqueza. é, Você coloca, por exemplo, um metal precioso guardado ou sem uso? Não, ele tem um uso, né? Então, a mesma coisa, esse conhecimento, ele precisa ser colocado em uso porque ele é preciosíssimo, né? Então, eu já vi aí gente se fudendo porque tem ali o conhecimento e não usa e é cobrado, né? Acho que a balança universal ela é bem forte em relação a isso, assim, ela deixa bem claro. E até eu acho que para a vida, né, acaba sendo. Eu levo muito pro pessoal, porque eu sou uma pessoa também extremamente empolgada com aprender coisas novas. Mas do que serve isso se eu não ponho em prática, se isso não virar realmente algo que eu vou executar, né? Muitas vezes a gente acumula coisas, a gente quer saber de tudo, mas só saber não te serve de nada. Eu acho que tudo nesse livro tiveram vários capítulos assim que me puxaram para coisas práticas da vida. Ele não está te dando uma fórmula mágica impossível de colocar em prática,
de um ponto de vista totalmente filosófico. Não, é aplicável na vida, assim. E realmente, se você levar para as pequenas coisas, você vai ter uma vida muito mais equilibrada. Você vai acabar fugindo de pequenas armadilhas. Por exemplo, isso resolve até uma parte financeira, porque você não vai ficar gastando dinheiro em coisas que você não vai executar, não vai colocar em prática, né? Então, é, Ele traz esse termo, né? Avareza mental. Então, as pessoas hoje em dia elas estão muito obcecadas por conhecimento a todo custo, mas pouca prática, né? sim, Então, eu vejo aí muita gente é, acumulando conhecimento, mas cadê o uso prático desse conhecimento e a expressão? Então, ele traz aqui a expressão como a prática, né? Colocar em prática esse conhecimento, sem avareza mental. Acho muito bom, né? Eu tenho um outro termo que eu gosto bastante de usar, que é a masturbação mental, que é você simplesmente ficar no campo das ideias, trazendo várias ideias, várias reflexões, várias coisas, tá? Mas o que que isso influencia, o que que isso realmente vai trazer de frutos, né? Ou você vai ficar só na masturbação mental? Não, tem que ter um objetivo, tem que ter um fruto ali, né? sim. Eu acho até que quando a Violeta estava falando sobre aplicar de ler todo o conhecimento do livro na vida, é para tudo, porque a gente se pega se sabotando em muitos momentos, porque quantas vezes aconteceu alguma coisa para a gente que nos causou um pico de raiva em algum momento, em algum determinado momento do dia, e por quanto tempo a gente se consumiu por aquela raiva, ou a gente ficou alimentando aquela raiva, ou descontando aquela raiva em outras coisas. A própria compulsividade por comida, por outras coisas, é uma forma de desconto dessa raiva. E assim, sabendo os estímulos, no caso desse, de polaridade, mudar o polo, começar a pensar, mudar a vibração, mudar o pensamento, mudar o foco para aquilo, para você trocar o polo, inverter, assim, e é isso, a gente, não adianta a gente só ficar estudando e lendo, a gente tem que praticar, e é difícil, foi o que eu estava falando mais cedo. Às vezes a gente tem o conhecimento, agora nós temos o conhecimento, mas assim, criar o hábito de praticá-los para que não sejamos, não vivemos o efeito do que a gente não gostaria de, o efeito que a gente realmente quer, né? Termos a causa para vivermos o efeito do que a gente realmente planeja, do que a gente realmente quer viver, né? E ter as atitudes corretas para coerentes, né, para que isso se realize, né? Eu, como neurodivergente, eu coloquei uma máxima para mim, que é antes o feito mal feito do que o perfeito não feito. Então, é melhor fazer, ponto. É melhor fazer. Não tem essa, né? Então, cara, vamos fazer, vamos executar, vamos botar a cara, porque eu acho que o difícil é começar. O difícil Uhum. é começar, porque uma vez que você começa, você vai aprimorando, vai, né? Então, assim, eu tenho várias ideias, só que colocar em prática nem sempre é tão fácil. Então, eu me forço a colocar em prática ideias inacabadas ou ruins ditas por mim, mas aí depois a gente vai aprimorando ali ao longo do caminho, né? Eu acho melhor hoje em dia fazer assim do que não começar. E não Eu é ouvi uma fácil. frase esses dias que eu acho muito boa.
que 10% de alguma coisa é muito melhor do que 100% de nada, né? Exato, e não é fácil, né? E a gente vai tendo que se forçar, porque eu acho que a gente se cobra demais, a gente tem já ali aquele conhecimento, aquela capacidade, mas acho que a gente se cobra demais por uma perfeição que não existe, né? E a bruxa, ela, eu não sei, eu acho que a bruxa ela vive muito no campo das ideias, com muita coisa, só que se você não coloca em prática, aquilo vira até uma forma pensamento ali, começa a consumir, começa a criar uma energia estagnada, sabe? Acho que não é legal, né? Uhum. E a gente que vive muito de visualização, não dá pra gente ficar no campo da visualização e não jogar essa visualização pro universo, né? A gente precisa botar aquela energia para circular, né? Sim, E aí ele começa então falando sobre a primeira coisa que é a vibração. A gente pode mudar a nossa vibração se a gente está em estado de alerta, em estado de atenção. Então, se a gente está vivendo no automático, a gente não vai ter essa chance de mudar a vibração. Mas se a gente está com uma atenção plena, que é o mindfulness, né, que eu acho bem legal, a gente está em atenção, a gente está em alerta, a gente consegue mudar a nossa vibração por meio da nossa vontade, né? Então, sim. é, eu acho que tudo parte de um desconforto inicial. Tipo, olha, tem essa situação, não tô gostando. Ah, vamos mudar? Vamos mudar o curso disso aqui? Não tô gostando de como as coisas estão. E aí traz as mudanças de energia para aquele lugar, para aquela coisa, para aquela situação. Eu acho importante a gente ficar alerta os pequenos desconfortos, falar, isso aqui não tá legal. Vamos mudar, vamos fazer um shift, vamos mudar, vamos fazer alguma coisa aqui, porque do jeito que tá não dá para ficar, sabe? Eu gosto Uhum. muito disso, por exemplo, no meu trabalho, assim, vejo que as coisas estão indo para um lado que eu não estou gostando, já não. Vamos mudar, vamos revolucionar isso aqui, pequenas revoluções para que as coisas funcionem da forma como a gente gostaria, né? Acho que reforçando uma coisa que a gente falou do livro todo, é como ele sutilmente te coloca como o autor de todas as ações, né? Você é o responsável por aquela ação. Mudar a sua a sua energia, o seu campo energético depende de você. Depende de quão treinado para isso você está, de como você vai conseguir visualizar o outro polo e você vai conseguir chegar lá. Se você tiver, justamente quiser é, gerar essa energia contrária, né? Eu anotei aqui o negócio falando sobre uma parte do livro que eu gostei, que eu estava até procurando ela aqui. Gostei de duas partes, na verdade. Uma quando ele fala sobre o pêndulo, para você não ser só o contrabalanço, né? Para você, aliás, para você ser o contrabalanço, para você não ficar na onda, é, aceitando a vibração e sim movimentando para onde você quer, né? Sendo o contrabalanço para pondo a sua energia em prática, né? Suas ideias em prática. E a outra que eu anotei aqui, que assim, foi para mim bem assim, quando você vira a chave e fala, caraca, é isso. Que ele fala sobre os sábios servem no plano superior, mas governam no plano inferior. Ou seja, eles obedecem às leis de cima. Por exemplo, as leis que a gente acabou de estudar, a gente sabe que elas existem, elas estão aqui no dia a dia, elas estão aqui na nossa vida em todo o tempo. E aprendendo elas, a gente consegue manipular as coisas ao redor, né? As vontades, nossa própria vontade, a ideia e etc. E governar, porque se você tem, se você sabe utilizar as leis a seu favor, você vence, você governa, você resolve. Então, assim,
Essa parte achei bem. É sobre não tentar nadar contra a correnteza, mas usar a correnteza a seu favor para te levar onde você quer chegar. Você não precisa ir contra Sim, ela. Você pode, pelo contrário, usar ela como impulso e chegar no seu destino. E aí, só estudar e não. Como é que ele coloca? Conhecimento sem prática é inútil. Você só estudar, você só pensar, mas você não praticar isso diariamente, você não colocar isso em ação, é inútil. sim. Eu acho que tem pessoas que elas dão um murro em ponta de faca, que é o que fala, por exemplo, nessa máxima aqui, que você não vai simplesmente matar a escuridão, mas você vai abrir as janelas de um quarto, né? Essa Uhum. parte eu achei muito legal. Então, eu acho que tem gente que por falta de sabedoria, por falta de awareness, por falta de visão, por falta de maturidade, dá murro em ponta de faca, ou seja, fica insistindo em abordagens que não dão certo, que são ridículas, que são idiotas, que são abordagens baratas, ao invés de Uhum. simplesmente entender o que precisa ser feito ali, que não é matar a escuridão, mas sim abrir as janelas, ou seja, agir de forma estratégica. Mas se você não está em constante análise de si mesmo, você não sabe o seu ponto cego, sabe? Você precisa ter o tempo todo do seu lado um downer, um pessimista, uma pessoa que te ama tanto, mas que vai botar o dedo na sua cara e expor a sua fragilidade, o seu ponto cego. Às vezes essa pessoa vai ser seu terapeuta, às vezes vai ser o seu parceiro, sua parceira, que é a pessoa que te ama, o seu amigo, tal. Mas uma pessoa que te ama tanto que vai expor a sua fraqueza, a sua fragilidade para você. Expor aquele seu ponto cego. Porque se você tá rodeado de pessoas que só batem palma para você, você nunca vai ver esse ponto cego. Ou uma pessoa que não tá nem rodeada de amigos, né? Porque é aquela coisa, né? Nossa, não tinha um amigo para falar que tá passando vergonha, mas a pessoa não tem. Mas vai precisar ter ali uma pessoa para olhar e falar assim, olha, isso aqui você tá sendo hipócrita, ou isso aqui, ó. Ai, que adianta você fazer isso e você não sei o que lá. Porque É, senão esses amigos aí estão todos na força do pêndulo, né? Tá todo mundo indo junto. Ninguém tá vendo os problemas, Aham. ninguém tá vendo. Tá todo mundo só acompanhando. então, mas eu acho que Mas é, eu precisa acho que é ter uma muito. pessoa para falar uma coisa pra gente que a gente não tá Uhum. vendo, sabe? Mas eu acho que isso entra muito no trabalho que a gente faz com as nossas sombras dentro da bruxaria. Uma constante autoanálise de pontos a melhorar, de coisas com as quais você tem que lidar. Eu acho que, assim, óbvio, todo mundo precisa de terapia, um profissional é extremamente eficaz, mas para mim acaba sendo até uma terapia, uma coisa que eu consigo enxergar depois, como se realmente tivesse alguém de fora ali colocando, olha ali aquela situação repetindo. O que que você vai fazer? Uhum. Você já sabe que ali não vai te levar para um caminho legal. E aí, Eu acho que, segundo esse livro, é isso mesmo, seria nós nós sermos essa pessoa até para nós mesmos, posicionando e mostrando, enxergando os defeitos, enxergando os problemas para mudar, entendeu? Enxergando a vergonha alheia, a vergonha que a gente mesmo está provocando e mudar, refazer. Sim. sim.
Eu acho que a gente tem que ser essa pessoa, mas eu acho que a gente também tem que ter uma escutativa para ouvir em volta, sabe? Porque às vezes a gente tá olhando Sim. para aquelas sombras que a gente conhece. Porque, né, vamos lá, a gente tá na bruxaria há muito tempo, a gente conhece as nossas sombras, a gente sabe. Mas e aquelas sombras que a gente não conhece? Que ela aparece às vezes com o tempo, com as mudanças, com outros olhares, outras coisas, outras nós, outras de nós, né? Então é legal Sim. a gente estar sempre de olho nas nossas sombras, mas às vezes tem aquela sombra que a gente não conhece, que também a gente precisa olhar e falar: isso aqui é novo. A gente não vai ter só sombra antiga, a gente vai ter sombra nova também. Uhum. E outra coisa é as sombras boas. Tipo, a gente nunca fala sobre isso, né? Estar em contato com as nossas sombras também é olhar o nosso lado bom que está escondido, às vezes escondido até de nós mesmos. Aquelas coisas que, nossa, não, peraí, isso aqui é bom. Não tô falando de tipo, é aquela coisa que o mal que vem pro bem. Não, é aquelas coisas boas que a gente faz mesmo, que às vezes está encoberto, que às vezes está escondido, às vezes até de nós mesmos, ou precisa de um outro falar para a gente reconhecer, né? Por Uhum. exemplo, eu ouvi uma pessoa dizendo para mim que eu era produtiva. Eu virei e falei, eu produtiva? A pessoa nossa, tão produtiva. Eu acho que você não tá bem. Né? Então, assim, não falei isso. Falei, nossa, obrigada. Nossa, que legal que você vê dessa forma, né? Que para mim isso daí também é um trabalho constante, de não me depreciar quando eu recebo, por exemplo, um elogio. É uma coisa que assim eu tenho que parar e falar: ah, obrigada, né? A história da roupa, né? Ai, como está linda. Ai, paguei R$ 5. Tipo, sempre vai lá e É, avacalha, né? exato. Então é E é isso. uma energia também que você tem que saber receber. Uhum. É isso, analisar o nosso mapa astral, ver os nossos pontos cegos, ver os nossos pontos fortes, aquelas sombras que a gente não reconhece. Porque assim, você vai ler o mapa astral, você vai analisar, você vai falar assim: ai, mas isso aqui não sou eu. Ai, nada a ver isso aqui. Não, é você. Você só não descobriu, você só não conheceu, você só não vivenciou. Você ainda tem um monte de vida pela frente, né? Então, a gente tem muita Uhum. sombra ainda para iluminar, né? Quando é que vai ter o curso de mapa astral? Isso eu vou fazer também. Não, curso de mapa astral, nesse não vai Curso de sair, não. astrologia. Não, esse não vai sair, Ah, não. vamos lá, cara. Não, não, não. Astrologia nem é uma coisa que eu tenho tanto interesse. Assim, eu faço análise de mapa astral, leio mapa astral, tal, mas não é uma coisa que eu tenho tanto interesse, assim, sabe? Tipo, não, astrologia, sabe por que que não? Porque a nossa astrologia, ela tá meio quebrada. A gente não segue a astrologia certo. Então, até a nossa astrologia que dá certo tá errada. Porque já trocou o planeta, já trocou ordem. A mais certa, se a gente for olhar mesmo, é a védica. Mas aí muda tudo, entendeu? Então eu prefiro aquele mal conhecido, que tá um pouco errado, mas tudo bem, do que, tipo, reconhecer tudo de novo, posição de planeta, datas. Tipo, o seu signo não é o seu signo, sabe? Então, como a astrologia é uma coisa que muda muito, não é 100% certinho também, tal, eu gosto de umas coisas onde eu posso, tipo assim, por exemplo, os, os quatro quadrantes das torres de observação é uma coisa que não vai mudar, porque são estrelas que morreram já, inclusive, mas a posição delas se mantém. Então, assim, eu prefiro uma coisa certa do que uma coisa muito mutável. Então, assim, a astrologia gosta, a astrologia falo sobre tal, mas acho
volátil, né? É assim, é complicado. Mas para as iniciadas, dá para a gente fazer um trabalho bem legal, né? Com coisas já conhecidas. Mas não faria um curso, Gosto. assim, sabe? Curso. Não, não faria, porque eu acho que astrologia é algo muito volátil. Mas de forma informal, dá para a gente falar muita coisa sobre. É, inclusive Revolução Solar, que é bem legal também, né? Mas aí agora Aguardo tu as cenas mostra. dos próximos capítulos. É. Bom, enfim. Então, aí nesse capítulo, né, vai resumir, eles vão resumir todos esses axiomas, né? Para quem acompanhou até agora e ainda não entendeu o que que é axioma. Axioma é o sinônimo de leis, né? Então a gente está falando aqui máximas, axiomas, máximas, leis. Então, essas leis aqui as leis herméticas, os axiomas herméticos, mesma coisa, né? Então eu prefiro falar leis herméticas porque eu acho que são as leis que regem o universo, assim. Então, a lei da polarização, você trocar, então, uma coisa, né? Como a gente falou, trocar a raiva pelo amor. Ah, tô com ódio, eu vou canalizar isso para uma outra forma, né? O ritmo também, trocar a energia do lugar. Você evitar ser uma coisa causada e ser a causa, né? Que é o que a gente está falando, de evitar ser uma coisa reativa, né? Ah, as coisas acontecem comigo. Não, você acontece com as coisas, né? Isso é uma coisa que ficou muito forte para mim desse livro, é uma das que eu mais gostei, assim, de pensar, porque às vezes a gente está incomodado com uma coisa, mas a gente está fazendo nada para mudar. Então você vai ser a o efeito dessa causa ou você vai ser a causa que vai trocar esse efeito, né? Então, eu acho importantíssimo a gente ter isso em mente e entender que o universo é mental. Então, muitos dos problemas que a gente cria também não existem e muitas das soluções que a gente cria começam na mente. Então, a gente precisa criar, para criar precisa pensar, para pensar precisa ter vontade, para ter vontade precisa se colocar no mundo. Porque às vezes a gente não tem vontade porque nos coloca no mundo. Ah, não, isso aqui não é pra mim, não é pra mim, não mereço isso aqui, não. Você merece. Você tá aqui, vive igual todo mundo. Então você tem que ter vontade. Tem que ter vontade, tem que ter desejo. O desejo vai criar a imagem mental do que você quer, e aí você vai procurar qual lei que vai fazer aquela vontade acontecer, né? É simples, é esse o caminho. Só que a gente coloca muito obstáculo, né? Muito mais obstáculo do que deveria. Por outro lado, a gente ainda, a gente ainda obedece às leis deste plano, né? Então não dá pra gente Sim. ser completamente, o universo é mental de Lulu, então eu sou o que eu quiser e tal, tal, tal. Não, calma Então também. eu vou pular do prédio. É. Então acho que é isso, né? Ahn, a gente não falou alguma coisa aqui? Esquecemos de alguma coisa? Eu acho que a gente falou Eu tudo. acho que, resumidamente, a gente falou tudo. Esse livro, ele é muito bacana. Tem muitos livros que fazem um spin-off desse livro, que abordam mais, falam mais. Então, tem, por exemplo, o Caibalion para Bruxos, que é bem legal. Quero, lê-lo, porque eu sei que tem muita coisa legal lá Também que quero. vai ressoar com esse aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse Clube do Livro, né? Finalizamos aqui mais uma edição do Clube do Livro. Se não me engano, é a quinta edição ou sexta do nosso Clube do Livro do Triluna. Eu agradeço a todos que participaram dessa jornada. Foi uma jornada longa, porque esse livro é bem denso, né? Ele não é uma coisa assim, ai, divertida, vamos falar sobre feitiços e flores. Não, ele é bem denso. Então, agradeço a todos que fizeram parte dessa jornada. Espero que vocês tenham gostado, meninas, e até a próxima. Vocês querem falar alguma coisa? Ai, foi maravilhoso. Foi muito bom, foi um aprendizado muito grande.
Também quero, nesse decorrer, eu acho que eu comecei a consumir outros materiais também sobre o Caibalion, entender outros pontos de vista. Então, também tenho bastante interesse em ler esse livro do Caibalion para Bruxos. E gratidão, fomos conduzidos mais uma vez, maravilhosamente bem. Foi um prazer, uma honra dividir com vocês as suas ideias. Faço minhas das palavras da Violeta. Você conduziu muito bem o clube, mesmo ficando capenga ao longo das edições, né? Fomos perdendo guerreiros, mas, assim, não é um livro que estaria na minha lista, não estava na minha lista, ele entrou para minha lista por conta do Triluna. E, assim, na verdade, é um livro que deveria estar na lista de todo mundo, porque é isso, os ensinamentos que a gente tira para a vida, assim, são absurdos. E, assim, mesmo sabendo que eu ainda tenho muito para aprender, mas já colocando em prática o pouco que eu absorvi, já comecei a ensinar a replicar esse efeito para que vire causa em outras pessoas e para que elas possam curtir o efeito que elas realmente quiseram causar, sabe? Então, é isso, gratidão. É aquela história, né? Tem um minutinho da palavra para ouvir a palavra de Hermes Trismegisto, um segundo da sua atenção. Exato. Muito bom. Gente, eu acho que ele Bem nem assim. assistiu, mas tamo aí, né? Gente, agradeço a todos vocês e até o próximo Clube do Livro. Blessed be. Blessed be. Blessed be.